Bom, e aí, doutora? Fico em casa ou saio para fazer meus exames? Essa tem sido uma pergunta frequente, eu achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje. O que acontece é que a gente está vivendo um momento de pandemia. No momento de pandemia, todos estamos sob um risco de uma doença infecciosa que ainda não tem vacina e que precisa de cuidados. No entanto, não é por conta de a gente estar vivendo uma pandemia que outras doenças não estejam, porventura, acontecendo. Então, quando a gente fala de doenças mais graves, como câncer ou como algumas doenças cardiovasculares que podem, de fato, levar uma pessoa à morte, a gente não pode esquecer que esses sintomas ou esses são os cuidados que você não pode deixar de ter. Então, primeira coisa, para te ajudar nessa sinuca de bico, como dizia meu pai, que a gente está vivendo hoje. Você tem algum sintoma? Se a resposta for sim, doutora, eu tenho algum sintoma. Então eu estou sentindo um nódulo na mama, um caroço na mama, um caroço debaixo do braço, ou eu estou tendo muita dor de estômago, ou estou evacuando, fazendo cocô com sangue, ou eu estou tendo um sangramento, eu já estou na menopausa, mas eu estou tendo um sangramento que teoricamente não era para eu ter. Gente, esses sintomas, eles são extremamente necessários de serem avaliados por um médico, por um profissional. A gente não pode, nesse momento, imaginar que você deva ficar em casa. Cuide-se, coloca uma máscara, tenha os determinados cuidados como a gente orienta, mas sim, você precisa ir ao médico. Segunda coisa, você precisa entender quais são as regras e a situação que você está vivendo. Porque a gente pode estar vivendo um determinado momento de relaxamento já numa região. Por exemplo, eu moro em São Paulo. Então, em São Paulo, nós já passamos por aquela fase pior, aquela fase onde a gente estava com todas as UTIs lotadas. Nós estamos já vivendo um momento de relaxamento nesse isolamento social, o que significa que a gente não tem mais dito às nossas pacientes para ficarem em casa e não fazerem seus exames. Está na hora sim de começar a ter uma retomada, senão a gente começa a somar riscos. A gente começa a somar riscos da doença que a gente está vivendo no momento de pandemia, junto com outras doenças que também podem vir a matar. Terceira grande pergunta que eu faço para você. Bom, doutor, eu não tenho sintoma e o momento já não é mais, né, na cidade onde eu vivo, no momento onde eu vivo, já não é mais de um lockdown, ou seja, a gente não está sendo mais orientado a ficar só mesmo em casa. A gente pode sair desde que com alguns cuidados. Bom, então a grande pergunta é, quando foi que você saiu a última vez antes da pandemia para fazer seus exames? Se a resposta for, doutora, nem me lembro, então tá mais do que na hora de você voltar sim a fazer seus exames. Agora, se a resposta foi, não, doutor, eu lembro que, olha, um mês antes de começar a pandemia eu estava com todos os meus exames em ordem. Ok, então talvez você possa mesmo ficar em casa mais um pouquinho, esperar as coisas passarem um pouco mais para depois voltar no médico. Mas isso é super importante. A gente não pode somar riscos. Se você tem algum sintoma, se a sua cidade já está num relaxamento e se os seus exames faz muito tempo que você não fez, bora terminar de assistir esse vídeo e marcar seu médico. Um grande beijo para vocês e até o próximo.